Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias, da disciplina de Educação Física. Então a gente vai para mais uma aula do nosso cursinho preparatório PAS UEMA Enem, tá? Lembrando que esse projeto é patrocinado pelo Governo do Estado do Maranhão em parceria com a Secretaria de Educação, tá bom? Então, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre jogos e brincadeiras, tá? Fazendo a interpretação de algumas questões que comumente caem dentro do Enem, tá? Então, jogos e brincadeiras, eles são um tema bastante comum dentro da educação física, tá? Um dos pilares da educação física escolar. Então, com bastante frequência cai nas questões do Enem, beleza? Então, o que são esses jogos e brincadeiras? Vamos entender um pouco os conceitos para facilitar o entendimento das questões. Então, o jogo, ele deriva da palavra jocos, que significa divertimento, ludicidade. Então, o jogo ele está com o ser humano desde os primórdios. Tanto é que ele é considerado um patrimônio cultural da humanidade. Porque desde o início das civilizações já se tinha a presença dos jogos. E como que se sabe disso? Através das pinturas rupestres que se descobriram nas cavernas, onde aqueles indivíduos demonstravam através dessas pinturas que já era praticado algum tipo de jogo, algum tipo de divertimento. Então, o conceito de jogo que facilita a gente a entender os enunciados. O jogo ele é uma atividade voluntária, realizada dentro de um determinado limite de tempo e de espaço, tá? Com regras livremente consentidas, porém obrigatórias, tem que ter a presença da regra, tá? É das características principais do jogo, vencer a regra. Vai gerar a sensação de alegria e de tensão nos indivíduos que estão participando e gera a sensação de ser diferente das atividades cotidianas. Então, esse é o conceito de jogo, tá bom? Então, tem que ter regras, ele tem que ter um espaço delimitado para ter o jogo, ele tem que ter um tempo que vai ser utilizado para ter aquela prática. E é isso que diferencia de brincadeiras. A brincadeira, pensando em um nível de complexidade, ela vai ter uma complexidade menor. Não vai ter regras, vai ter a utilização de um brinquedo, não tem o vencedor e o perdedor como tem no jogo, tá? Então essas são as diferenças entre jogo e brincadeira. Então a gente pensando numa escala de complexidade, a gente vai ter primeiro as brincadeiras, um pouco mais complexo o jogo, e depois, se esse jogo for institucionalizado e esse jogo passar a ter uma federação, uma confederação que vai regulamentar as competições daquele jogo, que vai criar regras, criar eventos, esse jogo passa a ser esporte. Então essa é a diferença entre esses três conceitos: jogos, brincadeiras e o esporte, tá bom? E aí isso facilitará na leitura das questões e a possível escolha da resposta correta. Então vamos lá para a questão número 15. Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos do Império Romano. A amarelinha original tinha mais de 100 metros e era usada como treinamento militar. As crianças romanas, então, fizeram imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram numeração nos quadrados que deveriam ser pulados. Hoje, as amarelinhas variam nos formatos geométricos e na quantidade de casas. A palavra céu e inferno pode ser escrita no começo e no final do desenho, que é marcado no chão com giz, tinta ou graveto. Então, está falando lá do início do surgimento da amarelinha, que é uma brincadeira bem popular, tá? Praticamente em todo o Brasil. Então ela era, no início, uma forma de treinamento feito pelos soldados do Império Romano, e as crianças
fizeram uma modificação para tornar uma brincadeira, tá bom? Então, está falando aqui sobre a amarelinha. Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam, letra A, caráter competitivo que se assemelha às suas origens. Então, ó, toda vez que tem jogos e brincadeiras, a competitividade ela não é a busca principal, e sim o divertimento, a ludicidade. Pode ter nos jogos uma competitividade? Pode ter, já que ele tem essa característica de existir o vencedor e o perdedor. Porém, o enunciado lá, a questão, não vem buscando falar sobre isso, né? Então, a letra A a gente já considera como errado. Letra B, delimitação de regras que se perpetuam com o tempo. Então, letra B também está equivocado, porque os jogos vão ter as regras, brincadeiras um pouco menos, porém essas regras elas podem ser modificadas até no momento do jogo, até no momento que está se fazendo ali a brincadeira. Então ela não fica por vários períodos como uma coisa imutável, não. Ela pode ser modificada dependendo da quantidade de participantes, dependendo do espaço que está sendo utilizado, dependendo do tempo que tem para ser praticado. Então, uma das características é essa modificação, tá, das regras que estão sendo utilizadas nesses jogos. Então, letra B está incorreta. Letra C, definição antecipada do número de grupos de participantes. Também não, porque os jogos e as brincadeiras são feitos de acordo com a quantidade que tem ali naquele momento. Pode ser que você tenha combinado com os colegas para fazer um jogo, mas faltou 2, 3 pessoas. Da mesma forma, o jogo vai ocorrer com uma quantidade menor, com uma adaptação de acordo com aquela quantidade de pessoas que tem para aquela prática. Então, letra D, objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam. Também não. Então, aqui fala da origem da amarelinha, que tinha como um objetivo o aperfeiçoamento físico. Ela era utilizada como treinamento pelos soldados, tá? No caso dos jogos, não. Quando virou brincadeira, né, ela perde essa característica e passa a ter um caráter mais lúdico, tá? Um caráter de divertimento. Letra E, possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizado. Então, a letra E tem mais características aí de ser a resposta correta, porque os jogos e as brincadeiras elas são reinventados, elas são modificados de acordo com o momento da sociedade, de acordo com os participantes que estão inseridos naquela atividade, naquele momento. Então, a letra E ela vem ser a nossa resposta correta, tá bom? Então vamos lá para análise de mais uma questão. Questão número 16, a Enem 2013. O jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, ele está falando lá dos conceitos, né? Nós até já tínhamos destacado. Conceito de jogo, tá bom? Segundo o texto, o jogo ele comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio da letra A, fixação de táticas que definem a padronização para maior alcance popular. Então, letra A ela já está, a gente já descarta quando a gente tem esse conhecimento conceitual de jogos, brincadeiras e esporte. A gente vai ver que dentro do esporte você tem uma utilização maior de táticas para que ocorra a vitória, para que ocorra uma popularização, como fala aqui a questão, letra A. Então, a gente considera essa resposta equivocada, tá? Letra B, competitividade, que impulsiona o interesse pelo sucesso.
Então, a gente descarta porque quando a gente pensa em jogos e brincadeiras, a gente descarta um pouco esse caráter mais competitivo, tá? Em detrimento do caráter lúdico, mais divertido, tá? Mais extravasante, ao contrário de competição, tá bom? Então a gente já considera essa letra B aí como uma resposta equivocada. Letra C, refinamento técnico que gera resultados satisfatórios. Então, técnico também, esse refinamento técnico, essa capacitação técnica está mais indo de encontro à modalidade esportiva, ao esporte, tá bom? Letra D, caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. E letra E, uso tecnológico, que amplia as opções de lazer. Então, ó, letra D é a resposta correta. Caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. Então, quando a gente falou lá no início do vídeo, dentro da etimologia da palavra jogos, nós temos lá jogos, significa ludicidade, divertimento, brincadeira. Então, a gente tendo esse conhecimento conceitual desses temas, jogo, brincadeiras e esportes, facilita bastante a nossa escolha da resposta correta quando nos deparamos com uma questão como essa dentro da sua prova do Enem. Então, é uma dica que a gente já deixou aí nos outros vídeos. Busquem aprender os conceitos, tá? Vai facilitar o seu aproveitamento, vai melhorar o seu aproveitamento, vai melhorar, com certeza, a sua nota com esse conhecimento conceitual de alguns temas específicos da educação física, tá ok? Então, letra D é a resposta correta. Questão 17, tá? Enem 2009. A falta de espaço para brincar é um problema muito comum nos grandes centros urbanos. Diversas brincadeiras de rua, tal como pular corda, pique-pega e outros têm desaparecido do cotidiano das crianças. As brincadeiras são importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças, pois desenvolvem tanto habilidades perceptivo-motoras quanto habilidades sociais. Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social, pois por meio deles a criança aprende sobre si, sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, entende-se que. Então, está falando aí das características do jogo, tá? Da importância que isso tem na vida do praticante, daquela criança. Então, ele vai aprender a se conhecer melhor, a explorar os espaços, a ter uma melhora motora, tá? Uma melhora afetiva e emocional, porque ele vai estar interagindo com outras pessoas, aprendendo a perder, a ganhar, a esperar a sua vez. Então, o texto está falando dessas características que são inerentes do jogo e da brincadeira para aquele indivíduo praticante, tá bom? Então, vamos lá, letra A. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidades motoras. Letra A, forte concorrente a ser a resposta correta. Porque o jogo ele possibilita a participação de crianças de diferentes idades, devido à adequação das regras, dos limites, tá? A possibilidade de estar reformulando a forma que vai ser feito aquele jogo, possibilita a participação de crianças de várias idades e também de níveis diferentes de habilidades motoras. Então, letra A, forte concorrente a ser a resposta correta. Letra B, o jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca de excelência e na execução de atividades do cotidiano. Então, a gente pensa assim, ó, falando já em busca da excelência, é mais para o lado do esporte, né? E não do jogo que busca o divertimento, a ludicidade. Então, letra B a gente descarta. Letra D, através do jogo, é possível entender que as regras são construídas socialmente e que não podemos modificá-las. Então, ó, a gente sabendo dos conceitos sobre jogo, sobre brincadeira, a gente sabe que não é verdade. Elas podem ser modificadas, elas podem ser adaptadas. Então, rapidamente a gente já descarta questões como essa quando a gente se depara durante a nossa avaliação.
Letra E. No jogo, a participação está sempre vinculada à necessidade de aprender um conteúdo novo e de desenvolver habilidades motoras especializadas, tá? Então, a resposta correta, ó, letra A. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidades, tá bom? Então, essas foram, né, as nossas questões sobre jogos e brincadeiras. Então, estudam aí os conceitos e entendam essas entrelinhas que vão facilitar caso você se depare com questões como esta dentro da sua prova do Enem, tá bom? Bem provável que caia esse ano aí novamente. Então, a gente finaliza mais um vídeo, espero que tenham gostado, tá? Acessa, tá, o link, não esquece de acessar o link aí embaixo, tem outros conteúdos, outras questões para engrandecer o seu estudo e melhorar essa sua capacitação, tá? Para que você possa fazer uma boa avaliação, tá bom? Com isso a gente finaliza, fique com Deus e até a próxima.